Glória a Deus. Podem se sentar. Pedras preciosas. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nesse primeiro congresso, essa primeira conferência, Pedras Preciosas, esse nome é tão oportuno, porque tem tanta quinquilharia por aí, e vem o tempo, está chegando, em que o precioso vai ser separado do vil. E eu quero saber de que lado que você vai estar. Gente, eu fui estudar um pouquinho sobre pedra preciosa. E a gente tem algumas ideias, né? Mas olha que interessante. As pedras preciosas, elas não vêm todas de uma mesma origem. Elas são chamadas de ígneas, de metamórficas e também de sedimentares. As ígneas se formam do magma ou da lava, né? Lava de vulcão. Já as metamórficas são formadas a partir de rochas que sofrem calor e pressão sem derreter novamente. Vai ouvindo. As sedimentares surgem a partir de resíduos de rocha ou matéria orgânica dissolvidos em água. E como é que se formam as pedras preciosas? Numa combinação de calor, de pressão, minerais e água. Resultados surpreendentes. Olha os elementos: calor, pressão, minerais e água. É disso que são feitas as pedras preciosas. E cada uma tem uma particularidade. O diamante, por exemplo, é formado a partir de altas temperaturas e pressão sobre o magma, que vem diretamente do interior da Terra. Ele é feito inteiramente de carbono. Talvez quando você pense em diamante, você já pense numa pedra brilhante, a mais brilhante e dura de todas elas, uma das mais caras, e você pensa que ela já estava assim. Não. Ela é feita de carbono. Era um carvão. E tem que ter o olho de quem entende para diferenciar um carvão ordinário de um diamante ainda não lapidado. O rubi forma-se quando o magma, olha o magma de novo, contendo alumínio e crômio, encontra oxigênio em bolsões de ar na crosta terrestre. Olha essa combinação, gente. A safira. A safira é como uma prima distante do rubi. O processo de formação é quase o mesmo, mas com a ausência de crômio. A jade. Chamamos de jade dois minerais distintos, a jadeíta e a nefrita. Ambas surgem quando a temperatura e a pressão nas profundezas da crosta terrestre recombinam os elementos de uma pedra sem derretê-la. A esmeralda. A esmeralda, em geral, se forma a partir do contato de fluidos quentes do interior da Terra, contendo berílio, crômio, vanádio, alumínio, silício e oxigênio com uma solução aquosa. A turquesa. Quando uma infiltração na crosta terrestre chega próxima o suficiente do magma para que a água evapore, restos de fósforo, cobre e alumínio formam a pedra preciosa turquesa. E aqui eu estou lendo só algumas, porque são muitas pedras preciosas. Vamos dizer que essas são as mais famosas. E vocês notaram que, embora elas tenham a mesma origem, a maioria delas tem umas combinações semelhantes, precisam também de calor, de pressão, muitas vêm do magma, do interior da Terra. Cada uma de um jeito. Quando você pensa em diamante, você logo pensa naquela transparência e brilho intenso. Quando você pensa, por exemplo, no rubi, é que cor, gente? O rubi é vermelho. A safira é azul. Azul real. Sabe o anel de noivado da Lady Di que passou para Kate Middleton? Aquele anel azul, aquilo é safira. A jade é uma pedra esverdeada. A esmeralda é verde brilhante. E a turquesa já dá cor, né? A gente já sabe. Azul, turquesa.
cada uma é única, cada uma é diferente, cada uma é formada com elementos diferentes, da mesma forma que nós somos. Nós somos da mesma origem, somos feitas de formas bem semelhantes, mas temos características únicas, mas somos todas preciosas. E é impossível a gente falar de pedras preciosas sem falar da nossa identidade. O que faz das pedras preciosas? Qual é a diferença de um rubi, de uma esmeralda, de um diamante, de um cascalho, de uma brita? A beleza, a raridade e a durabilidade. As pedras preciosas são lindas, mas elas não são lindas naturalmente. Elas precisam de ser identificadas, porque elas são raras, identificadas, recolhidas e passar por um processo para que toda a pureza dela venha para fora, para que toda a beleza dela seja exposta. Então tem um processo. Agora ela é rara, não acha em qualquer lugar. E ela é durável. O diamante é duro. As pedras preciosas são duras. Mas eu não quero que você se compare como uma pedra preciosa, eu sou uma mulher dura. Não, você é uma mulher forte. Forte porque o Senhor te faz assim. Gente, nunca se falou tanto sobre identidade da mulher como a gente... Identidade só da mulher, não. Identidade de uma maneira geral, como a gente tem ouvido nos últimos tempos. Como essa palavra identidade tem sido usada, desgastada, deturpada, e a gente precisa de voltar para o tempo, para a origem, né? E, normalmente, a nossa identidade está associada a alguma coisa que a gente faz. Então, você já pode ter ouvido aí, você é o que você come. Já ouviu essa frase? Você é o que você come. Você é o que você faz. Você é a média das pessoas com as quais você mais convive. Já ouviu essa frase? Você é a média das pessoas com as quais você mais convive. E isso pode, influenciar, moldar as várias facetas da nossa identidade. Mas identidade é muito mais do que isso. Quem define a sua identidade? Essa é a primeira pergunta da noite. Quem define a sua identidade? Você mesma? A cultura? O relativismo, né, te permite definir a sua própria identidade. E isso gera muitos problemas e distorções, porque de repente eu posso me sentir um lenço umedecido. Eu me identifico com esse lenço umedecido. Eu não quero ser uma mulher, eu quero ser um lenço umedecido. E ninguém vai dizer o contrário, porque eu me sinto um lenço umedecido, gente. Meu Deus! Parece um surto coletivo. Mas quando a gente entende a raiz espiritual das coisas, aí está tudo explicado. Porque o que o inimigo das nossas almas trabalha veementemente para fazer é macular, distorcer a nossa identidade. Primeiro, identidade de seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Embora essa imagem tenha sido distorcida pela queda, nós continuamos sendo feitos à imagem e semelhança do Eterno. Ponto final. E estar em Cristo é a reconstrução dessa imagem. É a restituição desse valor que nós perdemos na queda. É endireitar o que foi distorcido, o que foi deformado pelo pecado. Mas o relativismo hoje te leva para outro canto. E a gente quer combater essas coisas com a nossa opinião, com os nossos achômetros, ou com a nossa voz na internet. Gente, a gente combate umas coisas assim, contando para as pessoas quem elas são.
apontando para elas o caminho onde elas vão ter a verdadeira identidade restaurada. E que elas foram formadas por Deus de uma maneira assombrosa. Lá em Gênesis 1, do verso 26 ao verso 28, o texto diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E como é que eu sei, Helena, que eu estou vivendo a minha verdadeira identidade? Lá em João 8, 12 a 14, você já deve conhecer esse texto. João 8, de 12 a 14, diz assim: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde eu vou. A nossa identidade, queridas, tem tudo a ver com a nossa origem e com o nosso destino. Se você pegar a sua carteira de identidade, lá está a sua origem. Na carteira de identidade tem o nome do seu pai e da sua mãe. Está lá na sua identidade. Seus pais já podem ter morrido, mas o nome deles está na sua carteira de identidade. Então, o que tem lá na carteira de identidade? A sua digital, que é uma marca sua, que ninguém mais tem. 8 bilhões de pessoas no mundo. Esse Deus é detalhista, não é? Sua identidade tem a sua digital. Sua foto. Você pode ter uma irmã gêmea, univitelina. Ela não é como você. Ela não é você. Está lá a sua foto. Está lá a sua data de nascimento. Quando foi que você veio à luz? Você já existia lá no ventre da sua mãe. Desde a hora da concepção. Você já recebeu o sopro, o fôlego da vida. Eu acho tão interessante que, recentemente, os cientistas conseguiram filmar o óvulo na hora da fecundação. Quantas aqui viram isso? Gente, que coisa linda, que coisa linda. Na hora da fecundação, tem uma explosão de luz. Então, quando há um encontro de um espermatozoide com o óvulo, mais uma vez o Senhor está falando: haja luz. Mais uma vez Ele está dando ordem para a vida. Ele está autorizando a vida. Por isso que nós somos contra o aborto, porque nós acreditamos que o homem e uma mulher, eles podem fazer de tudo para ter um filho, mas quem dá um filho é Deus. Ah, Helena, e quem foi fruto de um estupro? Também não foi um acidente, não. Ah, mas Deus planejou o estupro para que fulano fosse forjado? Não, Deus não desperdiça nada. Ele criou a vida e Satanás não vai corromper isso. Deus pode mudar a história mais triste, mais perversa em bênção. De onde você veio? E para onde você está indo? A sua origem tem a ver com a sua filiação. Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? E para onde nós estamos indo? Bom, vale lembrar que nós nascemos de novo. Nós precisamos nascer de novo. Então, a nossa identidade em Cristo, a nossa identidade celeste, que é quem nós verdadeiramente somos, ela precisa de um recomeço, um novo nascimento. A gente precisa de entender isso, gente, porque o óbvio está precisando ser dito. Não é fazer parte de uma religião
de uma igreja, de um ministério que faz de você filha de Deus. Você pode ter nascido na igreja, num berço evangélico. Não sei quem foi que pregou para o berço, mas ele é evangélico. E aí, mas eu nasci na igreja. Ok, minha linda, que coisa boa, que privilégio que você teve. Você nasceu já tendo contato com as coisas do Senhor, já na salinha, sendo discipulada, né? Bem, mas isso não basta. Você pode entrar com uma bicicleta a vida inteira numa garagem, isso não vai transformar ela num carro. Você precisa nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, aí sim, a nossa natureza é transformada. Em Cristo Jesus, nós fomos reconciliadas com Deus. E agora é a identidade do Papai Celeste que passa a modelar a nossa identidade aqui. Já como um prenúncio daquilo que está para se manifestar. Ou seja, quando nós virmos Jesus face a face e seremos finalmente como Ele é. Mas até lá, nós estamos caminhando de fé em fé, de glória em glória, até esse dia perfeito. Você vai se distanciando daquela mulher rixosa, problemática, mentirosa, fofoqueira que você era. Por quê? Porque você nasceu de novo e agora você está crescendo. Não é assim com o bebezinho quando ele nasce? Ele nasce, que gracinha, todo mundo fica em volta, que teteia, mas ele não come sozinho. Ele faz nada sozinho. Ele precisa aprender tudo, sim ou não? E aí ele é cuidado, ele é protegido, ele é vacinado, ele é nutrido, até que vira gente. Aprende a comer sozinho, andar sozinho, bate a porta e fala, mãe, estou indo, vou casar. É a vida. Mas espiritualmente isso não está acontecendo, gente. Espiritualmente tem um tanto de gente que continua na primeira infância, que continua bebendo leite, que continua precisando de ser alimentado, porque se não alimentar, morre, não vai comer por si mesmo. Tem um tanto de gente que não anda espiritualmente, nem engatinha. Nós precisamos de crescer. Mas crescer modeladas agora pelo modelo de Cristo. Foi por isso que o Espírito Santo nos foi outorgado, para forjar em nós a identidade de Cristo. O Senhor não quer que você seja feliz, o Senhor quer que você seja parecida com Cristo, o Filho primogênito. Porque quando a gente quer ser feliz, a gente faz do nosso ego o nosso Deus. O nosso desejo vira o nosso Deus. A nossa vontade nos governa. Os prazeres desse mundo temporário é que passam a se assentar no trono da nossa vida. Mas quando nós entendemos que somos reconciliados com Deus Pai e que agora caminhamos sendo formadas pelo Senhor a imagem e semelhança dEle novamente. A nossa imagem é restaurada à semelhança de Deus em Jesus Cristo. Aí a felicidade vem como uma consequência. Aí vem propósito, vem significado, vem sentido para a vida. Você volta para o plano A. Mas quantos de nós estamos dentro das igrejas, nascemos na igreja, trabalhamos na igreja, servimos na igreja, erguemos as nossas mãos, cantamos para o Senhor, mas não estamos nos desenvolvendo na nossa identidade de filhas. Filha parece com pai. Você tem o DNA da sua mãe e do seu pai biológicos. Você pode até não ter um bom relacionamento com eles, você pode não ter os conhecido, mas você é a junção do seu pai e da sua mãe. Se a sua mãe tivesse casado com outro cara, não ia ser você. Mais uma coisa que a gente deve pensar, né? Porque você fica aí praguejando contra sua mãe, contra seu pai. Não perdoa seu pai e sua mãe por causa dos erros que eles cometeram, como se você não tivesse também os seus erros. Como se nós também não cometêssemos o nosso, tentando fazer o melhor para os nossos filhos, nós também erramos.
Mas tem gente que está aí carregando o pai e a mãe. O pai e a mãe já até morreram, mas eu não perdoo meu pai isso, minha mãe aquilo. Gente, vira a página. Você nasceu de novo. Tem um Pai eterno, perfeito, misericordioso, bondoso, gracioso, que tem toda a cura que você precisa disponível. A mesa está posta, mas você está perdendo tempo na sua vida desenterrando defunto. Se achegue, se assente à mesa e aprenda a conhecer o Pai. Em Efésios 1, 4, 8, o texto diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vou repetir. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Helena, mas aqui, eu não sou irrepreensível não, nem eu, querido. Nem eu. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê através de Jesus. O que você tem nos olhos? Você que está de óculos. Miopia? Miopia? O míope não enxerga bem de longe. Eu sou míope. A gente não enxerga bem de longe. Aqui, a partir da 5ª fila, eu não discerno os traços de vocês. Eu vejo as cores, a massa, mas os detalhes eu não vejo, da 5ª fila para trás. É uma massa, vai ficando tudo embaçado. Mas quando eu pego uma lente corretiva, e eu ponho a lente, fica tudo lindo. Parece que vocês brilham. Os traços de vocês eu vejo com perfeição. Fica tudo mais bonito quando a gente põe óculos. É ou não é? Um míope pode me atestar aqui. Nós precisávamos ser enxergadas através de Jesus. Deus nos vê irrepreensíveis através de Jesus, santificadas através de Jesus. E é sobre isso, é sobre o que Deus pensa a seu respeito. Não é sobre o que as revistas dizem, o que a rede social diz, o número que aparece na balança quando você sobe diz, a sua altura diz, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo. Isso vai passar. Isso vai voltar para a terra. Mas nós vamos permanecer, porque nós não somos um corpo, nós temos um corpo. Nós somos espírito. Viemos de Deus e estamos voltando para Deus. Ele é a nossa origem, Ele é o nosso destino. Mas quantas de nós estamos mais envolvidas com as coisas desse tempo? Com as coisas que vão acabar? Com as coisas que estão se degradando e voltando ao pó? Eu posso fazer quantos botox eu quiser, posso esconder meus cabelos brancos com a tinta, nada vai me dar o colágeno dos 21 anos. E graças a Deus as perebas dos 21 também ficaram lá. Eu não troco a Helena de hoje pela Helena que com muito colágeno, com o cabelo cheio, volumoso, não troco. Porque a minha identidade é outra. Ela não é definida para a minha aparência, vocês estão entendendo? Mas a gente investe pesado na aparência. Uau! Vocês sabem disso, você é mulher como eu, você sabe do que eu estou falando. Você está sempre atrás daquela blusinha. É a blusinha, é o brinco, é o sapato, é a calça. Se vocês fecharem o olho, fecha todo mundo o olho e fala, descreve a roupa da Helena. Vocês vão saber direitinho descrever. Eu já fui, já voltei, você já me olhou de cima a baixo, já fez as suas críticas, tirou as suas conclusões. Nós somos assim, não é? E por causa disso, o que é uma coisa magnífica, foi Deus que nos deu essa sensibilidade, essa percepção, ao invés disso revelar Cristo, está nos embaraçando na nossa identidade terrena. E a gente permanece como carvão. Somos pedras preciosas, mas não somos lapidadas. O brilho não aparece. A cor verdadeira
o vermelho brilhante do rubi, o verde da esmeralda, a pureza do diamante, não aparece. E não aparece por quê? Porque a gente não deixa o Deus que nos fez trabalhar nas áreas que Ele precisa trabalhar. E para Deus trabalhar, minhas amadas, naquilo que Ele precisa e quer trabalhar na sua e na minha vida, a gente precisa de saber quem nós somos nele. Eu não sou o que as pessoas dizem a meu respeito, eu não sou o que eu faço. O que eu faço hoje, amanhã posso não fazer. Eu cantava, dublava. Não canto e não dublo mais como era antes. Hoje eu prego. Amanhã Deus pode me convocar para outra frente. Lavar banheiros, cuidar de enfermos, não sei. Minha vida já não me pertence mais, é com Ele. Mas se eu achar que eu sou a pregadora, e pregar é o que eu faço, não é o que eu faço, é quem eu sou, qualquer coisa vai me ameaçar. As outras pregadoras que estão se erguendo vão me ameaçar. O que as pessoas pensam sobre mim vai me afetar. As pessoas que me xingam na internet vão me arrasar. A pessoa que fala, quem é você para pregar o Evangelho? Mas não é o que dizem sobre mim. É o que Ele diz sobre mim. É o que o meu Pai me diz. Quem eu sou. Indigna, pecadora, mas reconciliada, salva pela graça, sendo moldada de fé em fé, de glória em glória, até aquele grande dia que eu vou ficar livre da Helena totalmente. Dessa Helena que eu tenho que matar todo dia, mortificar todo dia. Fica quieta aí, que você não manda mais em mim. Mas para isso a gente tem que entender quem nós somos. Porque senão qualquer coisa vai nos balançar. Jesus sabia, por isso que Ele fala, eu sou a luz do mundo. Quem não me conhece anda em trevas. Ele sabia quem Ele era. Quando Satanás vai tentar Jesus, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus nem entrou nessa questão, Ele não tem que provar para ninguém. Muito menos para Satanás quem Ele é. Quando a gente precisa de fazer alguma coisa para provar quem a gente é, significa que a gente é muito inseguro. Quando você vê alguém dando carteirada, você sabe com quem você está falando? Dá vontade de responder com alguém carente, com a identidade deformada e achando que é alguma coisa. É alguém que tem mau hálito e não sabe disso. Nós vivemos conforme a cultura do céu, minhas irmãs, e não conforme a cultura desse mundo que tem nos modelado. E nós precisamos de atentar para isso, porque nós nos debruçamos sobre as questões temporais, querendo dizer que você tem que mocrear, virar a baranga, se abandonar, sabe? Deixar o cabelo crescer na axila, não é isso que eu estou falando. Se cuide, você é linda, se cuide. Mas não idolatre o que é temporário, sacrificando o que é eterno. E o que eu vejo com muita reincidência? Mulheres que investem dinheiro em tratamentos estéticos, em roupas das melhores marcas, em bolsas que valem um carro. E eu não estou aqui para condenar essas mulheres. Você tem dinheiro, gasta do jeito que você quiser, querida. Mas se você é governada pelo Espírito Santo, as suas prioridades são afetadas por isso. Como é que no mundo que a gente vive, gente, com pessoas tendo o cubículo em que moram destruídos e queimados, como é que a gente pode, honestamente, vamos ser honestos, como é que a gente pode não se sensibilizar com isso?
gastar 30 mil reais numa bolsa. O problema não é comprar a bolsa, o problema é não construir o barraco. Os ricos do mundo já podiam ter acabado com a miséria. Mas quanto mais eles têm, mais eles querem. Por isso que Jesus ensinou tanto sobre o dinheiro. O dinheiro não é o problema, o dinheiro é a solução. O problema é o amor ao dinheiro. Essa é a raiz de todos os males. As guerras, tudo isso acontece por gana de poder e dinheiro e território. Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais. E às vezes a gente condena essas práticas que a gente está vendo aí, pipocando no mundo todo, mas a gente vive do mesmo jeito. Você gasta seu tempo na internet, você gasta 5 horas no salão de beleza, quando você tem que fazer uma repaginada completa, fazer essas luzes que tem que escurecer o fundo, blá, 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 blá. Uma vez eu fiquei 8 horas no salão de beleza, meu Deus, que tempo perdido. Mas a gente não é voluntário para ir visitar alguém no hospital. E eu vou dizer, sabe por que a gente não é, gente? Porque a gente não está vivendo a nossa identidade celeste. A gente está vivendo a nossa identidade terrena. A gente é pedra preciosa, mas vive como carvão. E chegou o tempo da gente ser lapidada, porque os dias são maus. E o brilho que tem em nós está na hora de brilhar. Chega desses crentes mau testemunho. Chega desses crentes que não fazem diferença nenhuma. As crentes barraqueiras, tem congresso de mulher, uma marca o lugar, a outra já sai. Teve um congresso lá em Belo Horizonte, congresso de mulheres, 10 mil mulheres, eu estava pregando no congresso, uma bateu na outra. Juntaram as duas e rolaram no chão. Congresso de crente. E às vezes você está falando, ai, que absurdo, né? Mas só você sabe quando você está com a sombrinha na mão e alguém te irrita. Só você sabe quando aquele filho que testa todos os limites te tira do sério. Vou vassoura, vou chinelo. Ô, gente, para a gente ser uma bênção, o primeiro lugar que tem que brilhar é a casa da gente. Sabe por quê? Dentro de casa a gente é o que a gente é de verdade. As máscaras sociais ficam lá fora. E aí tudo que você... Sabe quem que você é na sua casa? Essa é quem você é de verdade. Desculpa se eu estou te chocando. Mas essa é quem você é de verdade. E é essa aí que o Senhor quer transformar. É a esposa que Deus quer transformar. É a mãe que Deus quer transformar. É a filha que Deus quer transformar. É a mãe solo, viúva, divorciada, que Deus quer transformar. É a moça que almejou se casar, mas ainda não se casou. É você quem Deus quer transformar. É a adolescente que Deus quer transformar. E para isso você vai ter que aguentar a pressão. É pressão. Matar você mesma é pressão. Desistir do seu orgulho é pressão. Voluntariamente se humilhar é pressão. Dar a túnica e também a capa é pressão. Perdoar é pressão. Amar quem te faz mal é pressão. Perdoar quem te maltratou, quem te traiu, é pressão. Quem te decepcionou, quem te abandonou. Mas sabe qual que é a beleza de pertencer ao Senhor? Nada será em vão. Ele é o único. O único. A terapia não faz isso, a ciência não faz isso, o remédio não faz isso, a roupa bonita não faz isso, a estética não faz isso. É o único que transforma as suas misérias em triunfo. Deus é o único que transforma as nossas dores em cura. Deus é o único que transforma maldições em bênçãos. É o único. Mas a gente vai beber de todas as fontes, gente, menos nele. A gente investe tudo que a gente tem, mas não nele.
E eu citei aqui o dinheiro porque eu sei o que é. Essa semana eu postei no meu Instagram o choro de uma aldeia no Níger que foi incendiada. O choro de um homem. Os terroristas chegaram e queimaram toda a aldeia. Qual o motivo? Nenhum. Quiseram tocar o terror, só isso. E eles destruíram o pouco que aquelas pessoas tinham. Meu bem, você pode abrir, você está com o celular aí? Abre aí no meu Instagram. Eu quero que vocês escutem. Eu quero que vocês escutem. Porque está na hora, gente, da gente deixar a pressão. Às vezes você passa assim, não, vou deixar de seguir fulano, só posta desgraça. Não seja alienada, não. Não é tempo da gente se alienar, não. É tempo da gente se fortalecer. É. Só tem o choro dele, a imagem é uma aldeia incendiada. A minha amiga que mora lá no Níger, cuida de crianças em desnutrição extrema, fez um apelo. Porque eles saíram dali, estão dormindo em plásticos no chão, perderam tudo. E sabe quanto que gasta para reconstruir um barraco para essas pessoas? R$500. R$500. A Jéssica estava fazendo uma campanha para levantar colchões. Nem eram colchões, eram esteiras. Eles se satisfazem com pouco e moram com R$500. Onde estão as pedras preciosas? Onde está o brilho que quebra a escuridão? Onde está a nossa verdadeira riqueza? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou em nome de Cristo Jesus. Levanta e anda. Quando que a igreja vai voltar a falar isso, gente? Nós não podemos mais falar, não tenho prata nem ouro. Mas também não podemos mais falar, levanta e anda em nome de Jesus. O que está custando o nosso brilho? Não quer ser lapidada. Não quer ser aperfeiçoada. E quando Deus começa a apertar a gente através das circunstâncias da vida, você já espirra, você já quer ensinar o oleiro como é que constrói o vaso, você já reclama. Ai, Deus, por que o senhor pega tão leve com fulana e está pegando pesado comigo? Porque ele tem mais esperança no você. Que a coisa mais triste é quando Deus nos entrega a nós mesmas. O pai corrige o filho quem ama. E às vezes Deus vai permitindo a gente viver umas coisas e Ele vai nos apertando, é desconfortável, é ruim, mas as digitais dEle vão ficar em nós. Ele vai extrair de nós o melhor que nós temos e nem a gente mesmo sabe o que é que a gente tem de tão bom. Sabe o que é que você tem de tão bom? Cristo. E é Ele que tem que aparecer em você. A Helena, a Sônia, a Jaqueline, a Patrícia, a Marta, a Maria, a Conceição, elas vão desaparecendo. Elas vão se diluindo. Até que Cristo seja visto em nós. Contra fatos não há argumentos. Quando nós nos levantarmos como igreja, amando o que Deus ama, cuidando de quem Deus quer cuidar, protegendo quem Deus quer proteger, livrando
quem Deus quer livrar. O mundo pode dizer o que quiser. Pode nos julgar de novo para a arena. Pode nos prender. Nada apaga a luz de Cristo em nós, a não ser nós mesmas. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu podia te dizer, você é linda demais, perfeita. Mas tem 20 anos que a gente já está cantando isso na cabeça de vocês. E já está na hora de vocês começar a dar fruto. A gente fica no lugar da pereba, sabe? Eu sou linda, sou linda. Canta para mim, Ana Paula. Aos olhos do Pai, sou uma obra-prima. Você chora, baba, mas daqui a pouco alguém fala que você... Nossa, você engordou. Meu mundo caiu. Vulnerável, fraca. As notícias te desanimam. Não é para desanimar, não, gente. É para entender que a nossa redenção está próxima. E é tempo de muito trabalho. É tempo de nós nos erguermos para ser luz. Para fazer a diferença onde a gente entrar. No seu trabalho você brilhar, na sua casa você brilhar, na sua igreja você brilhar. Não o seu brilho. O seu brilho passa. Opaco. Fraco. Bijuteria é o nosso brilho. Mas o brilho de Deus em nós permanece. Permanece independente das nossas circunstâncias. Talvez você conheça alguém. Será que você pode trazer a sua memória? Vamos pensar em mulheres, né? Porque nós somos mulheres. Talvez venha à sua memória uma mulher sofrida, traída, que passou por situações terríveis na vida, mas que continua sorrindo. Permanece fiel ao Senhor e anunciando da sua bondade, graça e amor. Não apenas com suas palavras, mas com sua vida. Você conhece alguém assim? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Aleluia. A maioria conhece uma pessoa assim. É gostoso demais, não é, gente? Quando a gente está desesperançado assim, a gente lembra da fulana. Uau, a fulana. A referência, né? É uma referência. E quando você vai ver as referências, são aquelas que são cheias de Deus. Se a sua referência é a Nicole Kidman, querida, põe a mão na sua cabeça e fala, sai de 10 em 10 para não embolar na porta. Se a sua referência é Hollywood, minha referência tenho muitas, graças a Deus. Minha mãe é uma referência, a primeira delas. Mas uma referência de Edmé Williams. Edmé Williams, a missionária que vai para Israel junto comigo, eu conheci há alguns anos. Edmé queria ser rica. E foi. Se casou com um alto executivo da Petrobras. Morava em Copacabana. Por causa de uma obra da Petrobras no Iraque, foi morar lá. Tem o inglês como primeira língua. Viajou o mundo todo. E você olha para ela e você pensa, é da favela. E ela é. Voluntariamente subiu o morro Dona Marta. Ela ainda mora em Copacabana. E a última vez que eu fui na casa dela, o apartamento estava tomado de pacotes dessa altura, com tudo que as crianças da casa de Maria e Marta iam precisar durante todo o ano. Meia, calçado, calcinha, cueca, material escolar, brinquedo, papel higiênico, roupa.
Tudo que a criança ia precisar é o presente de Natal. Para você passar entre os pacotes, tinha que... Há mais de 30 anos, ela tirou uma geração inteira do tráfico de drogas. Oh, brilha. Brilha aquela pérola negra. Que lindeza que Edmeia é. E aí, ela é cheia de vigor. Fez 81 anos agora. E põe eu com 56 no chinelo. A energia que ela tem, a força que ela tem. E eu olho para Edmeia e eu vejo o versículo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. E ela virou uma referência para mim. Então, quando eu estou assim, entregando os pontos, eu falo, toma vergonha, Helena. Edmeia aí. Se apruma. E talvez você que levantou a mão, se eu chamar aqui, você vai contar a história de uma mulher espetacular na sua vida. Sua mãe, sua tia, sua avó. Tantas mulheres fortes que nós conhecemos. Agora é a sua vez. Agora é a vez de você se tornar uma referência. Nós temos recebido nos últimos 30 anos, Deus fez um movimento no Brasil com as mulheres, uma coisa extraordinária. No Brasil não, no mundo. A gente tem visto Deus levantando mulheres, ministérios de mulheres, congressos de mulheres. As mulheres estão sendo alimentadas, curadas, restauradas, encorajadas. As mulheres estão fazendo teologia, estudando, sendo mestras, sendo professoras. Nós recebemos muitas ferramentas. Mas será que nós estamos sendo referência com tudo que recebemos? A verdadeira referência, gente, é aquela que aponta para o alto. É aquela que te inspira a amar a Deus mais do que você ama você mesmo. E é esse o brilho que o Senhor quer arrancar da sua vida. E lapidação exige pressão. Uma série de produtos abrasivos que a pedra vai ser exposta. Ela é maltratada. Mas não se preocupe, ela é dura. Ela não desmancha. Ela não é torrão. Ela não é brita. Ela é pedra preciosa. Então ela não quebra. Ela brilha. Talvez você tenha acreditado que é uma brita. Talvez diante de tudo que eu falei aqui essa noite você vai pensar, eu não. Eu referência? Eu não, referência é fulana. Está ali naquele outro banco lá. Ó. Eu sou forte? Não sou não. Eu, hein? Deus que me livre de umas coisas aí. É você mesmo. E não é por quem você é. É por aquele que habita em você. É tempo de nós crescermos, mulheres. Mas para isso a gente tem que comer. Você estuda a palavra? Quanto tempo você gasta com o celular, com o seu trabalho, com suas funções em casa, com seu emprego, né? Sua escola? Quanto tempo você gasta? Que bênção. Tudo isso é legítimo, tudo isso é maravilhoso. E quanto do seu dia Deus tem? Quando o trem aperta, para onde você corre? Quando a tristeza bate, a angústia, o medo, aos pés de quem você deixa? O consultório do terapeuta é uma grande bênção. O psiquiatra também. O gabinete pastoral traz muito alívio. Mas nada como o Senhor. A gente cantou aqui nessa noite que a gente tem lenha para queimar. Pode incendiar. A gente canta umas coisas perigosas. Porque sabe o que o fogo faz? Queima tudo que não presta. E dói. Ele arde. Ele consome.
É isso que Deus quer fazer, mas é isso que você quer? Você confia nele o suficiente para saber que ele sabe a medida da pressão? Já ouviu o ditado que diz: o que não me mata me fortalece? É isso aí. Ou te promove para a eternidade, ou te fortalece. Com o Senhor não tem outro caminho não, gente. É vencer ou vencer. Mas muitas vezes a gente não tem visto assim. A gente olha para as notícias e fala: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Ora vem, Senhor Jesus. Não, não é porque você está com saudade dele, né? É porque você quer que ele te livre desse mundo bagacento. Como diz Edmeia, isso não é amor ao noivo, isso é golpe do baú. E o Senhor vem buscar uma noiva apaixonada por Ele. E eu quero que você dê uma olhada bem honesta para dentro de você hoje. Porque eu não te conheço. Não sei da sua realidade, das suas lutas, das suas dores, das suas perdas. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu quero que você dê uma olhada bem honesta para dentro de você. Será que você pode identificar as áreas da sua vida que Deus está querendo lapidar? Que área da sua vida que está com pressão? Ou que área da sua vida que está abandonada? Porque às vezes a gente pensa que é só Deus que trabalha. Deus trabalha, sim. E Deus põe pressão. Mas Satanás também trabalha. Ele tira o nosso brilho. Ele quer que a gente permaneça ignorantes do valor que temos. Então ele prefere te ver como carvão. E aí ele fala: você viu o que Deus deu para outra? E fala que é amor, hein? Fala que ama igual, hein? Talvez o seu coração esteja sendo corroído com a inveja, com a insatisfação. Por que a bênção chega na vida da outra e não chega na minha vida? Com medo. Está juntando dinheiro, está juntando, fazendo bunker, está juntando alimento. Segue toda a galera do Sobreviva na Selva no Instagram. Porque se aconteceu o apocalipse, quem nos livra dele é Jesus. Se preocupe com a marca que você carrega. Mas tem um tanto de crente, gente, investindo tempo e dinheiro, tentando se proteger. De quê? Do apocalipse? O apocalipse vai acontecer. Mas os que são de Cristo, é motivo de alegria, não de tristeza. É motivo de alívio. É motivo de refrigério, é motivo de regozijo. Ora vem, Senhor Jesus, reina sobre nós, porque o homem está reinando e está destruindo tudo. Vem, Senhor Jesus. Nós queremos o seu reino, a sua justiça, o seu poder sobre nós. Mas estamos assim amedrontadas porque estamos enfraquecidas. Não deixamos o Senhor tratar, purificar. Quando o Senhor começa a apertar e te revelar quem você sai correndo. Quando você vê que a situação na sua casa está caótica, com muita da sua participação, você consegue enxergar? O Senhor está te mostrando, não é para te oprimir, não. Nem para te levar para o vida, ó céus, o azar, não consigo, não. O Senhor não quer te levar para o vitimismo, para o coitadismo. Ele quer te trazer para o arrependimento. Vem, filha, arrepende-te. Chega perto, porque eu quero fazer uma obra na sua vida. Tem um brilho dentro de você, mas para brilhar, você vai ter que se voltar para mim, você vai ter que se arrepender dos seus pecados. E arrepender, gente, não é chorar de remorso, não. Arrepender é mudar de direção. É não fazer o que você fazia antes. É não negligenciar o Senhor, como você está negligenciando agora. É não negociar a presença de Deus por nada mais. É priorizar o Senhor na sua vida, a fim de que todo o brilho que você tem venha para fora.
Para você aparecer ou ficar na prateleira, nos troféus? Não. Para você ser uma luz na vida de outros. Esperança, provisão, alívio, beleza. Quando tem um santo, uma mulher cheia de Deus, tem beleza onde ela passa. Isso não tem nada a ver com temporário. Talvez você também conheça uma mulher sem nenhuma beleza do padrão humano. Mas onde ela entra, tudo fica bonito. As conversas, os conselhos, o coração fica quentinho, a vida ganha cor, esperança. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Feche os seus olhos. E dê essa olhada generosa para a sua própria história. Nós viemos de Deus. Tivemos a nossa imagem restaurada em Cristo Jesus. E ela precisa ser aperfeiçoada. Mas para Jesus ser visto em nós, algumas coisas em nós vão ter que ficar para trás. A inveja, a arrogância. Helena, é meu temperamento. O seu temperamento Deus colocou em você, para a glória dele. Deixa o Espírito Santo dominar, sai do controle. Que o nosso temperamento entregue a nós mesmas só é usado para ruína. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Que a gente enxergue o nosso verdadeiro valor por aquele que nos comprou pelo preço mais caro desse mundo. Somos raras, porque hoje você pode contar nos dedos quem se parece com Jesus no nosso tempo. Quem responde como Jesus, quem ama como Jesus, quem anda como Jesus, quem perdoa como Jesus. São raras. São raras as pessoas. Religioso tem aos montes, milhares de milhares. Mas filhos de Deus, com o DNA de Deus brilhando, são raros. Por isso que as pedras preciosas são raras. Resistentes, duras, não insensíveis, fortes. Não é qualquer coisa que te quebra. Você sobrevive às intempéries, às temperaturas, à pressão. E quanto mais pressão, mais você brilha. Pedras preciosas. É um nome tão adequado. O próprio autor de Provérbios. Compara a mulher sábia. O valor da mulher sábia, mais alto que os rubis,
Mas para isso, minha linda, a gente vai ter que passar pela lapidação. Deixar as impurezas para trás. E tudo aquilo que tem ofuscado o brilho de Cristo em nós. Não mais o mau testemunho. Não mais a gritaria, a inveja, a soberba, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança. Não mais. Senhor, nós estamos diante do Senhor. O Senhor que nos conhece tão bem. Nem se a gente quisesse, nós poderíamos ocultar o nosso coração do Senhor. E é esse coração do jeito que está, que nós apresentamos diante do Senhor nessa noite. É apenas o primeiro dia dessa conferência e nós sabemos que o Senhor tem muito a nos ensinar, a nos confortar e a nos confrontar. Mas nós não queremos sair daqui como entramos. Que não seja mais um congresso, Senhor. Que não seja mais um encontro. Que na segunda-feira a beleza não desapareça. O brilho não desapareça. Mas que a nossa vida comece a brilhar cada vez mais a sua vida. Os seus atributos. Jesus, os seus atributos. Bondade, misericórdia, fidelidade. Sejam partilhados conosco. Que sejamos encontradas como mulheres bondosas, fiéis, amorosas, compassivas, misericordiosas, perdoadoras. E a gente não consegue fazer isso por nós mesmas, não, Senhor. Por isso nós nos achegamos ao Teu trono nessa noite e te pedimos. Brilhe em nós. Molda-nos. Tira as impurezas. Pode fazer, Senhor, o que só o Senhor é capaz de fazer. Que o Senhor abra os nossos olhos para aquelas áreas da nossa vida que precisam de arrependimento, a fim de que o primeiro passo seja dado em sua direção, para que o Senhor nos lapide, até que nós reflitamos totalmente a Tua luz. Acolhe as lágrimas que estão caindo, aquieta o coração atribulado, descansa a que está cansada. Refrigera a alma das aflitas, Senhor. Ajuda as ressentidas a perdoarem. Que os nossos lábios sejam lavados de toda maledicência, de toda injúria, de toda mentira, de todo julgamento. E que o Senhor Jesus seja visto em nós. Seja visto em nós, Jesus. Nós oramos em Teu nome e cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que nesses dias escuros, minhas irmãs sejam erguidas com brilho intenso e reluzente,
apontando o caminho para aquele que é a luz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, minha linda. Que o Senhor te levante. E que a lapidação comece. E quando estiver bem apertado, não deixe o diabo falar na sua cabeça: o Senhor te esqueceu. Ele já provou o amor dele para nós. Confia. Confia. Se ele está insistindo numa área, deixa ele lapidar. Seja livre do seu ego, do orgulho, da mentira, do vitimismo. Deixa a sujeira para trás. Eu oro para que esse congresso seja um divisor de águas na vida de vocês. E que vocês voltem para a casa de vocês para fazer diferença, para se tornarem referências. Helena, eu quero receber, eu vim para receber. Minha linda, Deus já tem te dado tanto. Será que você pode pensar no quanto o Senhor já te deu? Quanto ensino, quanto perdão, quanta bondade, quanta misericórdia, quantas pessoas o Senhor já colocou no seu caminho para ser a voz dEle, para ser o consolo dEle, para ser o alento dEle e também para ser a vara dEle. Ele tem te dado tanto. É hora de brilhar. Deus abençoe vocês.